bem. De modo a auxiliar quem está precisando ser auxiliado na área de concursos, principalmente, no que tange a concursos de cargos regidos pela 8.112, né, servidores públicos, eu venho, por meio deste, iniciar um curso a respeito da Lei 8.112, de modo que venha contribuir para o estudo dos senhores, tá? E de modo que eu possa auxiliá-los da forma que eu estou podendo também, certo? Então, a gente vai começar aqui uma série de aulas a respeito da Lei 8.112, certo? E vai estar disponível para qualquer um, gratuitamente, no canal lá do YouTube, né? No meu canal do YouTube. Então, eu espero que os senhores apreciem as aulas, assistam, tá? E que eu possa auxiliá-los, né? Do tanto que eu estiver podendo também, né? Como o canal mesmo diz, né? Eu sou um aprendiz. Então, eu me coloco sempre na posição de aprendiz e, de certa forma, facilitar, de alguma forma, os estudos de vocês, motivá-los e por aí vai, tá? Então, eu faço isso de todo coração, de todo bom grado, certo? Para auxiliá-los, auxiliar mesmo vocês aí, certo? Da forma que eu estiver podendo. Caso eu fale alguma coisa ou alguma coisa esteja fora do escopo desses conhecimentos, né, da Lei 8.112, os senhores podem falar embaixo ali, né, tem a parte de comentários, né, que eu vou tentar estudar melhor e me corrigir e me preparar melhor, né, para poder atendê-los, tá bom? Então, o objetivo geral dessa aula, né, é justamente estudar o 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho aqui do título 1, que é das disposições preliminares, título 2, certo? Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, e título 3, dos direitos e vantagens. Sendo que nessa aula, na parte 1, nós vamos apenas elucidar o título 1 e o capítulo 1 do título 2, né, que a gente vai falar aqui de provimento. Por quê? Porque esses títulos aqui, eu trouxe eles de forma mais universal, porém, eles têm vários capítulos, né, eles são dispostos de vários capítulos, certo? E a própria bibliografia, né, é a própria lei, certo? Vocês vão lá no Planalto, no site do Planalto Central, né, certo? E lá no site do Planalto tem à disposição aí essa lei, certo? Ela é gratuita, tem PDF também, então vocês fiquem bastante à vontade para poderem procurá-la, né? Por exemplo, certo? Aqui eu tenho uma, certo? 8.112, certo? Mas aqui tem do Planalto também, ó. Certo? Então, isso aqui é do próprio governo, né, federal. Então, sugiro que os senhores baixem elas, né, imprimam, se puder, certo? De modo que a gente possa estudar junto aqui. Vamos lá. Então, antes de adentrar, né, eu vou roubar aqui um pouco do tempo de vocês ainda, quero explicar como é a minha metodologia, né? Então, a minha metodologia, a que eu acho assim mais fácil para estudos de ordem jurídica, né, de leis e tudo, é utilizar e estudar como se eu estivesse perguntando para o legislador, certo? Então, eu faço perguntas à lei, certo? E a lei me responde na forma de artigos. Então, eu desenvolvo perguntas e respostas, certo? De modo que auxilia, pelo menos para mim, auxilia bastante, né? Do que a gente fica lendo fazendo aquela leitura crua da lei, né? Então, eu faço perguntas e respostas. Vamos lá. Por exemplo, né? Então, pergunta 1, né? Do que trata a Lei 8.112, né? Então, o artigo 1 é bastante claro. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Então, no meu caso, que sou professor do Instituto Federal, certo? A 8.112, ela rege os servidores públicos, no caso eu, certo? Dessas autarquias, por exemplo, a Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que é o meu caso. Então, sou servidor público, regido pela 8.112, que estou em provimento
numa autarquia federal, certo? Que é uma autarquia de educação, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, certo? E o que define um cargo público, né? Então, o que é um cargo público? Certo? A gente fala aqui do servidor público, mas o servidor público tem que ocupar um cargo público. E o que vem a ser um cargo público? Então, o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo em comissão. Certo? Então, professor, todo mundo que trabalha para o público é servidor público? Não, senhor. Certo? Você tem também os funcionários públicos. Então, você tem os servidores públicos, que são regidos pela 8.112, e você tem os funcionários públicos, né, que podem ser seletistas. Certo? E mais os cargos de comissão pública, né? Então, os servidores públicos são aqueles que são regidos pela Lei 8.112. Então, eles são servidores públicos. Do contrário, são funcionários públicos, caso estejam empregados em autarquias, né, públicas, vamos dizer assim, em repartições públicas. Indo para o título 2, né, de provimento. Então, o título 1 é bem curtinho, certo? Vamos lá para o título 2. Então, consta aí, ó. Quais os requisitos básicos para investidura em cargo público? Então, eu, enquanto brasileiro, posso ser um servidor público? Certo? Então, a pergunta é essa. Então, quais são os requisitos básicos, né, para que eu possa entrar em provimento em um cargo público? Então, o artigo 5 ele fala, né? São requisitos básicos para investidura em cargo público. Primeiro, você tem que ter uma nacionalidade brasileira. Certo? Lembrando o seguinte, você pode vir a naturalizar-se brasileiro, né? Então, você pode ser estrangeiro, naturalizar brasileiro. Tá? Então, uma nacionalidade brasileira. O gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima, 18 anos, e a aptidão física e mental. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. Eu tive um professor meu que era de outro país, e ele é professor da universidade. Pode? Aí pode, porque a depender do edital, certo? E a depender das condições de regularidade, certo? Desse estrangeiro no Brasil. Ele pode ter o requisito, né, para investidura do cargo público, certo? Então, esse é um caso a ser conversado, né, e ser visto em edital, certo? Para melhor entendimento, porque a lei aqui, ela é nua e crua, certo? Porém, os adendos da lei, né, sempre estão aí. E aí vai para jurisprudências, para caso a caso, né? Então, existe essa possibilidade? Existe, certo? No entanto, o edital tem que especificar bem, né, o que é que ele está pedindo lá. Legal? Em caso de pessoas com deficiência, por que, professor? No artigo 5 ele fala de aptidão física e mental. Sendo que eu sou deficiente físico, quer dizer que eu não posso ser servidor público? Então, vamos lá. Então, ó, em caso de pessoas com deficiência, é assegurada a investidura do cargo público? Então, ó, no inciso 2 ele diz, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Por exemplo, no caso, o cidadão é paraplégico, certo? Ele vai fazer um concurso para professor universitário. Ele pode? Pode. Por quê? Porque as atribuições do professor universitário, ele pode fazê-las, né? Pode desenvolvê-las, certo? Pode realizá-las com a deficiência do cidadão, certo? A paralisia do cidadão. Certo? Então, ele consegue, a deficiência dele não vai, de nenhuma maneira, neutralizar a função dele, certo? No entanto,
se você está com um concurso, por exemplo, da Petrobras, técnico da Petrobras, sei lá, certo? Que é um concurso de funcionário público. A pessoa, o cidadão, com deficiência de paralisia, né, cadeira de rodas, pode solicitar, pode requerer a investidura, o provimento desse cargo de técnico em, vamos dar um exemplo, em operação, certo? Aí é mais difícil, certo? É mais complexo. Por quê? Porque a deficiência do cidadão, né, pode impossibilitar a atuação perfeita dele, né, naquela função e cargo. Já visto que é necessário ir para o chão de fábrica, né, para plataformas e tudo mais, certo? Então, é isso que eu estou querendo explicar para os senhores. Quais são as formas de provimento do cargo público, né? Então, são as formas de provimento do cargo público. Primeira, nomeação, certo? Promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Vamos falar cada uma dessas, né? Então, quanto à nomeação, certo? O artigo 9, ele é claro, ele diz o quê? A nomeação fará-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Então, você passou no concurso, é nomeado, certo? Ou em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vago. Então, caso você tenha um cargo de confiança, você não precisa passar por um concurso público, certo? Você é nomeado para aquele cargo de confiança, né? Por exemplo, ministro da Educação, ministro da Economia, certo? O artigo 10 diz que a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, diz o quê? Você tem duas formas de ser nomeado no serviço público. Por meio de caráter efetivo, que você vai ter que fazer um curso público e passar a ser aprovado no concurso público, e em condição de comissão, no qual você vai ser um cargo comissionado, né? Ou seja, você não precisa passar por um concurso público, você vai ser nomeado, vai ser convidado para fazer parte daquele cargo de confiança, né? Por exemplo, ministro. Quanto ao concurso público, que dizes? Certo? Então, o artigo 11 diz o quê? O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, que o concurso ele pode ser feito em uma etapa, duas ou três ou quatro etapas, né? Por exemplo, o concurso Petrobras, se a gente for pegar esse como base, né? Ele tem a etapa de prova objetiva, né? Então, você faz a prova objetiva, você aprova no concurso, né? Claro que você vai ter lá as condições de classificação por exames físicos, exames psicológicos e por aí vai. Mas, a título de exemplificação, né? Vamos entender assim. Já para professor, por exemplo, professor do Instituto Federal, se faz necessário você passar numa prova objetiva, às vezes uma prova dissertativa, também tem uma prova didática e a prova de títulos, do qual geralmente a prova objetiva, dissertativa e didáticas, elas são de ordem classificatórias. Certo? Eliminatórias, desculpa. Elas são de ordens eliminatórias. E a de títulos é classificatória. Certo? Então, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, o que será publicado no DOL e em jornal diário de grande circulação. Então, o que vale é o edital. Se você for olhar assim, claro, o edital não pode transpor a lei, mas agora tem que ser respeitado o que consiste no edital, certo? Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Por exemplo, vamos lá. Então, você vai fazer um concurso público, certo? No qual tem, vou botar 10 vagas, certo? Então, vamos lá, 10 vagas. Do qual ele diz o seguinte, existe 3 vagas, certo?
para aprovados e 7 vagas para cadastro de reservas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que essas 3 vagas, elas têm que ser preenchidas até o prazo de validade do concurso. Certo? Então, essas 3 vagas elas têm que ser preenchidas de imediato, de imediato. Certo? De imediato. Passou, tem que estar lá o código de vaga para poder ter essas 3 vagas. Já essas 7 vagas, ele fica de cadastro de reserva. Ok? Então, esse cadastro de reserva, ele pode ser chamado ou não. Certo? Então, ele quer dizer o seguinte, ó, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Então, o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, enquanto não chamar essas 3 vagas, certo? Não pode abrir concurso, porque tem aprovado já, certo? Se ele chamar os 3 da vaga, certo? Ainda sobram 7, que são do cadastro de reserva, certo? Esses aqui, em cadastro de reserva, eles não estão aprovados, eles estão em cadastro de reserva. Logo, eles podem ser chamados ou não. Caso expirar a validade do concurso, eles não forem chamados, perdeu, certo? Não há obrigatoriedade de chamar quem tem cadastro de reserva. Há uma obrigatoriedade de chamar quem está aprovado. Legal, pessoal? Então, é interessante, né? Quanto à posse, como se dará e quais os prazos? Então, vamos lá. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse, certo? No qual deverá constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contado a publicação do ato de provimento. Então, você fez o concurso, aprovou, certo? Então, vai sair lá no Diário Oficial da União o seu nome, certo? Conforme o ato de provimento. Então, o Diário Oficial da União vai sair o seu ato de provimento. Após a saída desse ato de provimento, você tem 30 dias para tomar posse, certo? Para a tomada de posse. Quanto ao exercício, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Então, você tem 15 dias para ser empossado e entrar em exercício. Desculpa, 15 dias do servidor empossado entrar em exercício. Então, vamos entender isso. Você passou no concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, certo? Então, saiu no Diário Oficial da União o seu ato de provimento. Então, você tem 30 dias para se apresentar na reitoria, certo? Quando você se apresentar na reitoria, você vai assinar o seu termo de posse, certo? Então, você teve o ato de provimento, a sua nomeação, você vai assinar na reitoria o seu termo de posse. Você tem 30 dias para isso. Depois que tomado esse termo de posse, o que esse termo de posse quer dizer? Quer dizer que você é funcionário do IF, mas você ainda não entrou em exercício, certo? Então, depois que assinou isso, você tem 15 dias para entrar em exercício. Aí você vai assinar, certo? O seu termo de exercício, né? Certo? Você vai entrar em exercício no campus que você vai trabalhar. Então, o termo de posse você vai assinar na reitoria. Já a entrada de exercício vai ser no campus que você vai atuar. Certo? Por exemplo, campus Currais Novos, né? Por exemplo. Ou campus Macau, campus Caicó. Certo? Dando um exemplo aqui. Certo? Então, você tem 15 dias, certo? É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contado a data da posse. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias, contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para se deslocar para a nova sede. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, então imagina que você está lá no Instituto Federal do Piauí, certo? E tem um outro servidor no Instituto Federal de São Paulo, certo? E vocês querem fazer uma permuta.
certo? Então, o servidor lá do mesmo cargo, mesma função, certo? Professor federal, da disciplina de administração, certo? Então, na mesma condição, eles querem fazer uma permuta, certo? Ou seja, o professor do IFSP quer ir para o IFP, e o professor do IFP quer ir para o Instituto Federal de São Paulo. Então, eles, após fazerem essa permuta, que é uma redistribuição por permuta, do qual eles vão ceder o código de vaga um para o outro, né? Certo? Então, não vai ter código de vaga vago, eles vão conseguir preencher dos dois lados. Eles terão, no mínimo, 10 dias e, no máximo, 30 para se apresentar, certo? Tomado a publicação do ato no Diário Oficial. Então, eles têm de 10 a 30 dias para poder tomar posse e, naturalmente, entrar em exercício com aqueles 15 dias que já foi falado, né? Então, é isso, certo? Então, é dado 10 a 30 dias, por quê? Porque entende-se, certo? A União entende que esses 10 dias vai ser para as mudanças, para aqueles demais aquelas atividades têm que ser feitas, né, para poder fazer a mudança e levar a família e tudo mais, certo? Quanto ao estágio, né, probatório, que é a LUDES, né, que dizes. Então, o artigo 20 ele diz o quê? Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 24 meses, 2 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetivos de avaliação para o desempenho do cargo, sendo observados quais fatores: assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Professor, eu passei no concurso para professor e lá tem constante que são 36 meses para estabilidade. Sim, está lá no edital, pode ser também. Então, você tem 36 meses ou 3 anos, né, para poder entrar em estágio probatório, né, sair do estágio probatório, no caso, né, garantir a estabilidade, ok? No entanto, com 24 meses, você pode solicitar progressão, certo? Progressão da sua função, né? Certo? Mas não pode solicitar a promoção, certo? A progressão, porque a promoção, no caso para professor, né? Pelo menos até então, certo? A não ser que tenha uma outra lei aí, certo? Mas até então, pela experiência, certo? Você só pode solicitar a promoção, certo? Quando você tiver a portaria de estabilidade, certo? Que é dado aos 36 meses. Porém, a progressão você consegue em 24 meses, certo? Então, para o caso do professor de magistério federal, né, vê a 12772, 2012, para falar bem sobre isso aí, tá bom? Então, estou puxando essa linha aqui para o meu lado, porque é o que eu posso estar falando para vocês, né? Que é o que eu vivo, certo? Então, o inciso 1 diz o quê? 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo. O professor tem uma dúvida, certo? A autarquia, o instituto ou a universidade com que eu trabalho, ela não realizou nesses 4 meses, certo? Essa homologação. E nem ela fez nenhuma atividade de avaliação minha, certo? Então, isso quer dizer que eu não fiz o estágio probatório? Não, senhor. Se ela fizer ou não fizer, passando 24 meses, você é estável automaticamente. Certo? Ou 36 meses, caso professor, né? Então, cabe à instituição elaborar essas provas, né? Esses exames aí do estágio probatório, certo? Essas avaliações do servidor. Se ela não fizer, o servidor ele não pode ser, de nenhuma maneira, deixa eu ver a palavra, ele não pode ser de nenhuma maneira afetado por isso, né? Certo? Então, o que acontece? Acontece que ele automaticamente garante a estabilidade, certo? Ele não pode ser afetado por isso. Ele não pode
ser prejudicado. Essa é a palavra que eu estava procurando aqui. Ainda mais, eu diz o quê? O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29, né, que trata da recondução. A gente vai falar um pouco mais na frente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, eu fiz o técnico em laboratório, certo? Eu passei para o cargo de técnico em laboratório, certo? Vou colocar aqui laboratório de mecânica, certo? Então eu passei para esse cargo. E eu disse o quê? Não, vou garantir, né? E vou estudar para ser professor de mecânica, certo? Professor, magistério superior de mecânica. Então, eu fiz esse técnico, passei 4 anos, certo? Nesse curso técnico. Ou seja, durante esses 4 anos, eu garanti a estabilidade, certo? Mas eu quero fazer agora para professor, quero melhorar, estudei, né? E quero melhorar no serviço público. Então, eu fui aprovado, certo? Para professor da universidade ou instituto. Beleza, legal. Sendo que o cidadão começou a vacilar, né? Vacilou de modo que não conseguiu passar no estágio probatório. Se ele não conseguiu passar no estágio probatório, ele não vai ser exonerado e não vai ficar desempregado. Ele vai retornar, certo, ao seu cargo inicial, que era de técnico no laboratório. Ok? Então é isso que ele está querendo dizer aqui. Certo? Então o cidadão era técnico laboratório, passou 4 anos, garantia estabilidade, fez outro concurso. Nesse concurso ele não passou no estágio probatório, certo? Ele vai ser reconduzido para o seu cargo de técnico laboratório. Caso o cidadão não seja estável, né, ele vai ser exonerado automaticamente. Certo? Nesse caso, ele já era estável. Né? Lembre, estável. Se ele passou apenas 1 ano como técnico laboratório e não garantiu a estabilidade, ou seja, ainda estava no estágio probatório, ele será exonerado. Por entender que a lei não abre esse atributo, né, para o servidor que não era estável na profissão passada, né, na recondução. Legal? Entendido? O servidor em estágio probatório poderá exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou funções, direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. E somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial. Isso quer dizer o quê? Professor, passei no concurso para professor do IF e lá está precisando de um coordenador de curso. Eu posso ser coordenador de curso? Pode. A partir de quando? A partir da sua data de atividade, certo? Do seu termo de atividade, né? Da sua entrada de exercício, melhor dizendo. A partir da sua entrada de exercício. Se o diretor lá viu que o senhor tem condição de ser um coordenador, né? Você vai ser um professor e vai ter uma função, certo? De coordenador, certo? Então, na minha experiência, a única função que ainda não permite, né? Pelo menos isso no Instituto Federal do Maranhão, que era o meu estudo passado, que não permite o servidor não estável entrar em exercício, né, ser nomeado, é o cargo de diretor-geral. E reitor, naturalmente, né? Certo? Pró-reitor. Legal? Então, pelo que eu sei, é isso. Eu não sei se houve alguma mudança ou algo do tipo, mas dando exemplo aqui na minha vida, né? Certo? Na minha vida aí de servidor. Então, até então, cheguei só a esse entendimento, certo? Não sei que tem aberto aí novas diretrizes, né? Mas até então ficaremos com isso, tá? Então, ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81 do inciso 1 ao 4, que são o quê? Por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para serviço militar e para atividade política, certo? Também, né, nos artigos 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de cursos de formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública federal. Professor, como assim? Por exemplo, eu fiz o concurso para técnico da universidade, certo? Mas o meu sonho era ser oficial dos bombeiros. Certo? Então eu fiz o concurso e passei. Daí o seguinte, ó,
eu posso solicitar, certo? Uma licença, certo? Um afastamento do meu cargo de técnico da universidade para fazer o curso de formação para oficial de bombeiro. É isso que isso aqui quer dizer. Entendeu? Assim, trocando em miúdos, né? Professor, aí é o seguinte, certo, eu tenho direito a essa licença e afastamento, mas a partir do momento que eu pedir, ele vai travar o meu estágio probatório? Ou seja, se faltar um ano, eu vou pedir essa licença, ele vai ficar travado por um ano? Interessante essa pergunta, certo? E muito complexa. Vamos lá. Quanto ao estágio probatório, né, ainda, ao servidor do estágio probatório, somente poderão ser concedidas licença e afastamento, né, conforme já disse, 81, certo? E o artigo 94, 95 e 96, que fala o quê? Servidor investido em mandato eletivo, afastamento para estudo ou missão no exterior e afastamento para participação de programa de pós-graduação institucional no país. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação, conforme já dito, né? Então, para o caso do cargo de professor, certo? Olha que coisa interessante. Antes de eu falar isso aqui, deixa só eu terminar esse inciso. Então, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças de afastamento previsto no artigo 83, 84, inciso 1, 86 e 96, que são o quê? Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge, certo? A licença será no prazo indeterminado e sem remuneração, certo? Que a gente chama de licença com ônus limitado, licença para atividade política, do afastamento para participação em programas de pós-graduação institucionais no país, certo? Vamos lá. Bem assim na hipótese de participação em curso de formação, que será retomada a partir do término do entendimento. Então, uma coisa muito comum para o professor. Professor, o seguinte, eu passei no concurso, certo? E sou mestre, certo? E eu estou querendo fazer o doutorado, ok? Então, eu posso solicitar afastamento para o doutorado? Pode sim, senhor, está na lei, certo? Agora, o seguinte, há uma necessidade de uma formação de uma comissão, certo? Junto com os seus colegas e o seu chefe, para permitir ou não esse seu afastamento. Então, foi feita a comissão, tudo, e lá o pessoal deu ok. Então, você pode se afastar para o doutorado. Legal. Então, quer dizer que eu estou no estágio probatório. Com esse afastamento para o doutorado, meu estágio probatório fica suspenso? Depende. Ele fica, sim, caso você tenha solicitado afastamento total. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você vai, ao invés de tratar essas 40 horas que você tratava no trabalho, você vai pegar essas 40 horas semanais e vai ficar no seu afastamento. Então, afastamento total. Professor, e se for parcial? Se for afastamento parcial, vai estar contando no seu estágio probatório. Certo? Então, o afastamento parcial que consta o quê? Que ele é entendido também como um horário especial de estudo, vamos dizer assim, do qual você pega, por exemplo, 20 horas, dedica para o seu doutorado, e 20 horas você continua trabalhando na instituição, dando aula ou fazendo pesquisa, extensão e por aí vai. Então, nesse caso, você está só parcialmente afastado, então você ainda tem trabalho lá. Então, é entendido que você está trabalhando. Logo, contabiliza, não fica suspenso o estágio probatório, contabiliza. Certo? Ah, professor, então quer dizer que se eu pedir 4 anos de afastamento parcial, 20 horas, isso quer dizer que eu vai ficar suspenso só 2 anos desses 4 anos? Não, senhor. Não vai ficar suspenso nenhum. Certo? Por quê? Porque é entendido, né, que você trabalhou e que você estava mediante a um horário especial para estudo. Certo? Que também é de interesse da instituição. Certo? A sua formação enquanto doutor é de interesse da instituição, porque conta pontuação para CAPES, para o MEC, e por aí vai. Certo? Então, prestar bastante atenção nisso, né? Outra coisa, professor, eu tive um problema, certo? Problema X de doença, e eu vou precisar ficar afastado. Isso vai contar no meu estágio probatório, certo? Vai ficar suspenso.
Então, esse é um caso complexo, certo? É um caso complexo que vai na cabeça do juiz, vai de entendimento. No meu entender, certo? O estágio probatório não deve ficar suspenso, deve estar correndo. Por quê? Porque você solicitou uma licença, né, um afastamento por motivo de doença sua, motivo de doença seu, certo? Lembrando, motivo de doença seu, não de uma pessoa da família, seu, certo? Mas como é que você iria adivinhar que você iria ficar doente? Olha só. Então, não é justo, né? Então, você não vai ficar doente porque você quer, certo? Você vai ficar doente porque houve algum problema, certo? Então, não é justo que você fique suspenso o seu estágio probatório porque aconteceu um revés na sua vida, certo? Agora, é o seguinte, se você pede essa licença porque alguém da sua família ficou doente, aí fica suspenso. Mas caso você, né, que ninguém quer ficar doente, você está entendendo? Ninguém escolhe ficar doente. Então, ao meu entender, e ao entender de alguns outros juízes, né, entender jurídicos, existe jurisprudência para isso, não deve ser suspenso o estágio probatório, não. Deve ser continuado. Por quê? Porque não foi uma coisa proposital sua, certo? Foi um revés, certo? Mais uma vez eu digo, no meu entender, e no entender de algumas decisões, tá? Pode ser que seja o contrário. Não tem problema, aí vai do entender do juiz. Quanto à estabilidade, né? Que dizes? Então, o artigo 21 ele diz o quê? O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício, independente de ter uma prova, de ter um exame, uma avaliação ou não, certo? Completou 2 anos e estabilidade, certo? Então, ele vai ter 4 meses aí para homologar, certo? Se caso ele não homologou, passou 2 anos e 1 dia, estabilidade. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe assegura ampla defesa. Então, preocupação, né? É o processo administrativo disciplinar, que isso é muito comum também dentro da vida do servidor, né? O que a gente chama de PAD. Então, isso, claro, dá todo o direito assegurado de ampla defesa, né? Mas quem trabalha direitinho e procura fazer tudo certinho, né? Dificilmente vai receber um PAD, e se receber, vai ter assegurado a sua ampla defesa, que, estando dentro tudo das condições, né, de um bom trabalho, a sua defesa vai ser dita favorável. O que é a readaptação, né? Então, vamos lá. O artigo 24 diz o seguinte: readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental verificada de inspeção médica. Isso quer dizer o seguinte: imagina que o cidadão era um técnico em mecânica, certo? E ele sofreu um acidente, né? Houve uma limitação, certo? Que impossibilita dele fazer aquele trabalho de tornearia, de fresamento, ou seja, conviver ali dentro da oficina mecânica, certo? Isso quer dizer o quê? Então quer dizer, professor, que ele vai ser demitido? Não, senhor. Vai ser passado por uma perícia, certo? Essa perícia, ele vai dizer se aquele servidor tem que ser afastado temporariamente ou afastado definitivamente, né? Caso seja afastado definitivamente, procurar aposentadoria por invalidez, certo? Ou se ele vai ser submetido a uma readaptação. Ou seja, o que antes ele trabalhava na oficina mecânica, se houver a possibilidade de ele trabalhar, por exemplo, no ferramental, ou no administrativo da mecânica, ou em alguma função, né? Alguma função, algum cargo que tenha atribuição fim, né? Que tenha a mesma atribuição técnico-mecânica, certo? Ele vai ser readaptado para aquela condição. Entendeu? Tranquilo? Então, ó, se julgado incapaz para o serviço público, né, o readaptado será aposentado, certo? Então, se ele passar um tempo lá e também não dá certo, né, ele vai ter que aposentar por invalidez.
Caso não, né, a readaptação será efetivada em cargo de atribuição afim, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimento. E na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você é técnico em mecânica, você não pode ser readaptado para assistente administrativo, certo? Tem que ser uma equivalência na habilitação, no nível escolar e no vencimento. Então, você vai ter que ser uma coisa parecida. Por exemplo, se você é técnico em mecânica, né, você trabalha na oficina, você agora vai trabalhar no ferramental, né, no almoxarifado, por exemplo, onde você vai lidar com a habilitação com um cargo de atribuição afim, né, com a mesma habilitação, o mesmo nível de escolaridade e a mesma equivalência de vencimento. O que é a reversão? Né? Então, o artigo 25 diz que reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, o servidor já estava aposentado e quer retornar à atividade. Então, ele pode, desde, primeiro, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Isso é o seguinte, por exemplo, o cidadão sofreu um acidente, né, e ele passou por uma junta médica e a junta médica decidiu aposentá-lo por invalidez. Sendo que, por motivos lá, carregados d'água, sabe, foi solicitada uma revisão desse laudo pericial e constituída uma nova junta médica. E essa nova junta... E aí o servidor já estava aposentado, estava em casa, recebendo tudo direitinho. E aí passou-se o tempo e foi feita uma nova junta médica e ele, solicitado essa revisão, foi submetido a essa nova avaliação pericial. E nessa avaliação pericial foi constatado que ele poderia ser readaptado, ao invés de ser aposentado. Então, ele vai sofrer a reversão. Ele volta para o seu cargo, certo? Com todos os efeitos erários e tudo mais, certo? Os vencimentos, tudo. E lá ele vai ter que voltar a trabalhar. Se caso ele poder voltar para a mesma atividade, né, ele continua lá. Caso não, vai ter que ser readaptado, certo? E também, no interesse da administração, desde que tenha solicitado reversão, às vezes o cara se aposenta novo e quer voltar ao trabalho, né? Então, ele pode solicitar essa reversão e, se for interesse da administração, a administração reconduz ele, né? Eu não quero dizer reconduzir para a gente não se embananar aqui nas conversas. Mas a administração aceita ele, certo? A aposentadoria tinha sido voluntária, quando estável na atividade. A aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e, claro, haja cargo vago, né? Então é o seguinte, o servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal, certo? Que percebia anteriormente a aposentadoria. Então, ele volta com todos aqueles vencimentos, vantagens e tudo que ele tinha antes. Agora, o seguinte, o artigo 27 aqui é claro, que diz o quê? Não poderá reverter o aposentado quando estiver completado 70 anos de idade. Então, o cara tem 72 anos e quer voltar a trabalhar. Não tem condições. Certo? Até porque a compulsória é com 75. Certo? Então, não tem condições disso acontecer, né? Nesse tempo, até, acho que a compulsória estava 70 anos, por isso o artigo 27 consta isso, né? Certo? Mas, talvez aí ele seja um motivo de revisão, não sei. Legal? O que é reintegração, né? Então, o artigo 28 diz que a reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial, com ressarcimento pelas vantagens. Então, a reintegração é o seguinte, você foi exonerado devido a um fator de decisão jurídica, certo? E você foi lá e entrou com recurso, né? E nesse recurso você ganhou. E você provou que você não... que o cidadão provou, né? Para não dizer que foi você. O cidadão provou que a decisão foi equivocada. Então, ele vai ser reintegrado, certo? Então, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial. Então, caso você foi demitido, né, você entra com a decisão judicial, certo? E solicita a sua defesa. Caso dado favorável e constatado que essa decisão foi equivocada, né, você é reintegrado. Diferente de recondução. Certo? A recondução é retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. Né? Então, é o caso lá do cidadão que era técnico em mecânica que passou para professor e não conseguiu atingir lá a exigência mínima do estágio probatório. Então, ele é reconduzido para o seu cargo de técnico em laboratório, né? Caso lá que eu dei a Iures, né? Anteriormente. Quanto à disponibilidade e o aproveitamento, né? O que diz isso? Então, o artigo 30 diz o seguinte: o retorno à atividade de servidor em disponibilidade fará-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuição e vencimento compatível com o anteriormente ocupado. Certo? E com isso a gente fica aí nessa primeira parte do nosso curso de Lei 8.112. Certo? Grato a todos e obrigado pela paciência.